Olá, eu sou a psicóloga Marcela Pontes e vim conversar um pouquinho com vocês sobre transtorno de compulsão alimentar. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você quer conhecer um pouco mais, te convido a participar desse vídeo comigo até o final. Vamos lá? Bom, pessoal, eu acho que antes da gente entender quais são as causas, como tratar, enfim, a gente precisa entender o que é o transtorno de compulsão alimentar. Tá? Então, para isso, eu peguei aqui o DSM-5 para trazer para vocês um pouco dos critérios diagnósticos, para a gente poder diferenciar o transtorno de alguns hábitos alimentares que às vezes a gente tem, que fica na dúvida se, meu Deus, será que eu tenho compulsão? Será que eu não tenho? Até os ossos de muleta, né? Tá vendo? Olha, eu não consigo me controlar porque eu sou compulsivo. Será? Então, vamos lá. Bom, segundo o DSM-5, o transtorno de compulsão alimentar ele está dentro dos transtornos alimentares que são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionados à alimentação que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial do indivíduo, certo? Então, quais mais seriam transtornos alimentares, Marcela, além da compulsão? A bulimia, anorexia, transtorno de ruminação, certo? Então, todos esses transtornos aí, mas alguns estão inseridos dentro dos transtornos de compulsão alimentares que têm essas características. Mas vamos entender um pouquinho mais, segundo o DSM também, quais são os critérios diagnósticos para o transtorno de compulsão alimentar mesmo. Deixa eu abrir na página aqui. Vamos lá. Bom, primeira característica. Durante o episódio de compulsão alimentar, existe uma ingestão em um período determinado. Então, não é a pessoa come muito o dia inteiro. Não, tem um período, tá? Exemplo, 2 horas, que a pessoa ingere uma quantidade de alimento que definitivamente é muito maior do que qualquer pessoa comeria, consumiria no mesmo período sob circunstâncias semelhantes, certo? Então, primeira característica. Marcelo, tá vendo? O rodízio encaixa aí. Será? Parece, né? Porque, eu não vou no rodízio e fico lá o dia inteiro comendo. Como lá, umas 2 horas que eu vou, né, numa churrascaria, enfim, e como uma quantidade de comida que realmente eu não comeria numa situação normal. Ok. Vamos ver a segunda característica. Bom, sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio. Exemplo, sentimento de não conseguir parar de comer ou controlar o que e o quanto se está ingerindo. Então, concordam que às vezes quando você vai num rodízio é uma coisa programada? Né? Tem gente que eu escuto que fala, nossa, eu não vou nem almoçar hoje, porque de noite eu vou num rodízio, então eu vou guardar meu estômago para eu comer demais lá. Ou seja, a pessoa programou aquilo. Foi uma coisa consciente, ela comeu demais porque ela quis, não porque ela não conseguiu se controlar. Então, às vezes a gente confunde essa questão, né? Será que eu sou compulsiva porque eu vou no rodízio e tal? Eu tive um episódio de compulsão no rodízio, tenho transtorno? Não é bem por aí. Eu acho que essa segunda característica aqui, ela deixa mais claro pra gente o que é e o que não é. Bom, vamos lá que temos mais alguns pontos aqui. Além desses 2 pontos, o episódio de compulsão alimentar, ele tem que estar associado a 3 ou mais os seguintes aspectos, tá? Comer mais rapidamente do que o normal. Então, geralmente, se a pessoa tem um ritmo, né, de ingestão alimentar, durante o episódio esse ritmo aumenta consideravelmente, certo? Também, a pessoa come até se sentir desconfortavelmente cheia. Então, ela só para de comer, na verdade, quando não cabe mais. Quando tá faltando ar, quando precisa desabotoar o botão da calça, quando começou a passar mal, ela para. Tá? A gente considera, na psicologia também, que isso está um pouco... esse hábito, né, o transtorno, ele está associado à fome emocional. Ou seja, eu uso a comida para tapar um buraco.
né? Um buraco emocional. E esse buraco ele nunca vai conseguir ser cheio o suficiente com a comida, porque não é a comida que ele precisa para ser tapado, certo? Bom, um quarto fator aí associado: comer sozinho por vergonha do quanto você está comendo. Então, geralmente, durante o episódio, a pessoa ela se isola. Ela vai comer sozinha em algum lugar. Porque ela sente muita vergonha, né, desse comportamento. Não é um hábito, é um comportamento que ela tem durante o episódio. Então, não dá, né? Principalmente porque é caracterizado pela falta de controle. Então, não é uma coisa que ela vai estar ali, né? Geralmente, na frente das pessoas, a gente costuma ser mais polido, né? Ai, o que ela vai pensar se eu comer tudo isso? Não, eu vou fingir, né, que eu sou fina e vou comer só um pouquinho, apesar de eu estar com vontade de comer um pouco mais. O paciente que tem transtorno de compulsão, ele não consegue controlar isso, ele vai comer, tá? Por isso que é uma característica a questão do comer sozinho, escondido, enfim. E por fim, sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido ou muito culpado em seguida. Ele teve o episódio, esses são sentimentos, percepções que ele tem a respeito de si, logo após o comer demais, tá? Bom, além dessas características, o que a gente precisa entender? Existe um sofrimento muito marcante em virtude da compulsão alimentar. Então, é um peso, uma culpa que esse paciente carrega. E para ser caracterizado como transtorno de compulsão, esses episódios eles precisam ocorrer uma vez por semana, pelo período de 3 meses. Então, às vezes, você se identificou, nossa, eu acho que eu tive um episódio assim ontem, né? Mas se ele aconteceu muito esporadicamente, não, né, nos últimos 3 meses você não teve outro episódio semelhante, então talvez não seja realmente caracterizado um transtorno de compulsão diagnosticado, ok? E por fim, a compulsão alimentar, ela precisa não estar associada, tá, ao uso recorrente de comportamentos compensatórios inapropriados, como a bulimia nervosa, e não ocorre exclusivamente durante o curso de bulimia nervosa ou anorexia nervosa. Então, o episódio compulsivo, o ato de comer compulsivamente tem que estar isolado, porque nesses transtornos a compulsão alimentar ela também aparece, só que não é compulsão alimentar, é caracterizado um outro transtorno que é a bulimia ou anorexia nervosa, ok? Bom, pessoal, então esses são os critérios diagnósticos segundo o DSM-5. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre as causas desse tipo de transtorno. Bom, os estudos apontam que o transtorno de compulsão alimentar, ele tem caráter, algumas vezes, genético. Então, tem estudos que apontam que se um membro da família apresenta, a tendência de um outro membro também ter é grande. Temos também a questão do aspecto cultural, mas temos também a questão do aspecto cerebral, ser uma disfunção cerebral. Então, mediante tudo isso que a gente viu aqui, para eu realmente saber se eu tenho ou não esse tipo de transtorno, eu preciso ir a um médico, tá? Psiquiatra ou um endócrino que realmente tem habilidade e competência para diagnosticar esse tipo de transtorno. E se realmente ele for presente, né, ter todos os critérios diagnósticos, tratar da forma adequada. Então, quais são os tratamentos adequados? O psiquiatra, né, um médico que consiga medicar esse paciente. A terapia, que é onde o psicólogo entra, principalmente para lidar com essa questão da fome emocional, aprender algumas habilidades para controlar o impulso, enfim. E o nutricionista, para dar algumas dicas, para ensinar sobre reeducação alimentar, para ensinar esse paciente a como comer ou como lidar com a alimentação durante os episódios, enfim. Então, esse vídeo termina por aqui, certo? Espero ter te ajudado a esclarecer algumas dúvidas. E caso você queira conversar um pouquinho mais sobre isso, me procura que eu tô lá na plataforma da Psicologia Viva disposta a te atender, a te ouvir, ou enfim, a te ajudar nesse quesito. Um abraço e até mais!